Olá pessoal, nosso tema de hoje é mordomia e dúvida. Mas antes de tudo, sou o pastor Erli, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as mensagens dessa série sobre dúvida que a gente está passando para você. Mordomia aqui fala de ser mordomo, de ser servo. Lembra de Josué, quando recebeu aquela missão que o Senhor tinha dado para ele entrar na terra prometida? Moisés já estava morto, o grande Moisés, o grande libertador do povo de Deus. E agora era a vez de Josué. Lembre-se sempre, os talentos e os dons que Deus dá para uma pessoa é medida também pela sua missão e pela tarefa que Deus está entregando a ela. Se é uma grande missão, uma grande tarefa, Deus também vai derramar os seus dons de maneira proporcional. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Lembra dos apóstolos? Os apóstolos receberam uma missão enorme lá no cenáculo. Aqueles 12 homens receberam a missão de ir pelo mundo todo e pregar o evangelho. Eles poderiam pensar, 12 pessoas contra o mundo inteiro? Sim, exatamente. Só que eram 12 pessoas, mas junto com essas 12 pessoas estava a capacitação de Deus. Deus ia junto com eles. Jesus disse para eles: onde vocês forem, eu estarei junto com vocês. A mesma coisa Deus falou para Josué: Josué, estarei com você aonde você for. Seja humilde. Importante você ter humildade. Quando vem a dúvida se podemos ser útil no serviço a Deus, é muito por conta de olharmos para nós mesmos, nossas virtudes, nossos defeitos, nossas qualidades, nossos pontos fracos, e não tem muito a ver isso quando você é convocado a ser um servo de Deus. Está mais ligado a você ter um coração humilde. Seja humilde. Lembre-se, o cemitério está cheio de pessoas que se diziam importantes para Deus. Moisés morreu. É importante você entender, não somos nós quem sustentamos a obra, mas é o Cristo ressurreto quem sustenta a sua obra. O ramo é sempre dependente da videira. O ramo deve estar sempre ligado à videira que é Cristo. Com qual propósito o ramo deve estar ligado? Com qual finalidade? A finalidade última é dar frutos. E esse é o objetivo. É isso que Deus espera de você. Que você possa servi-lo no intuito de dar frutos. E esses frutos virão, porque a videira que é Cristo vai capacitar você, vai dar dons a você, vai dar talentos a você. Talentos são dons que Deus atribui a nós. Não porque somos bonitos, porque merecemos esses dons e talentos, não. Esses talentos são nos dados porque temos uma responsabilidade, temos uma tarefa a cumprir que Deus tem em sua mente a respeito de nós. Segunda coisa, Deus concede os dons para que esses dons sejam usados. Você tem que usar esses dons. Não é receber os dons e guardar. Lembra da parábola do talento? Aquele servo inútil, infiel, ele guardou o talento. Não é para você guardar o talento que Deus te deu. Não é para você ter uma postura de avestruz, colocar a cabeça num buraco e não olhar as coisas ao seu derredor. Colocar a cabeça em um buraco e fingir que as coisas não é com você. Um cristão que Deus chamou, e eu acredito que todo cristão tem um chamado, tem que usar os dons que a ele foi confiado. Terceira coisa, os dons e os talentos, eles vão aumentando à medida que eles são usados.
É como a fé. Quanto mais você usa a sua fé no serviço e no trabalho a Deus, mais a sua fé vai aumentando. É semelhante a uma planta. A planta tem que crescer. Então, use a sua fé para que a sua fé possa crescer. Quando você fala sobre mordomia, sobre servir a Deus, eu quero aqui lembrar você uma figura muito importante. Pedro. Pedro disse: Senhor, não te deixarei, não te abandonarei. Ainda que eu tiver que morrer, eu morrerei por ti. Olha, pouco tempo depois ali, chegou uma mulher, Pedro estava ali num pátio, uma mulher chegou e disse que o conhecia e ele logo negou a Cristo. Não conheço esse homem. Pedro fracassou uma, fracassou duas, fracassou 3 vezes. Pedro voltou ao barco, à pesca, ele negou tudo aquilo que ele tinha falado. Disse que ia servir e ele não foi servir. Mas veja, embora Pedro tenha desistido, Deus não tinha desistido de Pedro. Deus não desistiu de Pedro. Ou seja, os fracassos do passado não podem determinar a sua vida de agora para frente. Deus não desistiu de você. Você é um instrumento poderoso de Deus. Existem dons e talentos que Deus deseja usar para que você possa contribuir para o crescimento do reino de Deus. Lembre-se que ele diz lá em Corinto, no livro de Coríntios: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero deixar isso aqui para você sobre dúvida e mordomia. Não fique acomodado, não tenha medo de servir a Deus, não tenha vergonha de servir a Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus diz lá: eu não chamei ricos, sábios, doutorados, eu não chamei ilustres, mas eu chamei os que não são, os fracos, eu chamei os desprezíveis. Deus chamou essas pessoas e eu quero te dizer, não existe gente forte e poderosa no trabalho de Deus. Todos nós somos todos fracos. Não existem super-heróis na obra de Deus. Somos todos vulneráveis, somos todos fracos. Esse é um princípio de Deus nos usar. É que a gente reconheça quem nós somos, mas que também possamos reconhecer que através dos dons e dos talentos que Ele nos dá, podemos fazer grandes coisas. Um abraço e que você seja grandemente usado por Deus.